Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz. Amém. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor pelo privilégio de estar aqui, ter chegado aqui, vindo lá de Currais Novos, juntamente com o reverendo Jailson. Que bom termos chegado em paz, guardados pelo Senhor. Que bom rever os irmãos também saindo das suas casas para a casa do Senhor, para esse culto ao Senhor. Quero agradecer também o privilégio de ter sido convidado pelo reverendo Niclésio para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, uma palavra que tem ardido o meu coração, e queira o Senhor que fale às nossas vidas nessa noite. Quero parabenizar a iniciativa do presbitério, desde quando tomou conhecimento de que havia um jovem nessa igreja que tinha um chamado pastoral, e assim que tomou conhecimento, juntamente com a sua liderança, conselho da igreja, juntamente com toda essa igreja, acreditou, orou, pediu orientação ao Senhor e finalmente foi levada ao seminário, e hoje nós estamos aqui. Quero parabenizar essa igreja nas suas orações, na sua ajuda, sempre na medida do possível, em favor da vida do nosso irmão. Parabenizar a família querida, a esposa, seus filhos, que certamente também oraram, intercederam, acreditaram, né? Deram aquela força que só ele, como nunca, deve saber muito bem. Isso é muito bom. Por que não dizer também da sua mãe, que não diferentemente, não mediu esforços, né? Para que finalmente, de uma maneira tão honrosa, eu possa imaginar como uma mãe se sente, como um pai se sente, finalmente testemunhar um momento como esse, onde nos reunimos em culto, em celebração ao Senhor, para bendizê-lo, né, por uma vida que decidiu seguir, servir, adorar, anunciar o nosso Rei e o nosso Senhor. Parabéns, irmãos, parabéns por esse momento. Eu, particularmente falando, fiquei muito feliz quando soube, né, dessa oportunidade, quando Abdênego Felipe Silva Andrade finalmente, né, seria ouvido, examinado pelo presbitério e então aprovado, pudesse, né, ser ordenado. Esse sonho que nasceu no coração do Senhor, meus irmãos, o Senhor está nos dando a bênção de podermos testemunhar. Parabéns, Felipe, viu? Parabéns, é uma alegria poder estar aqui, viu? Nessa festa que não é só sua não, viu? É de todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Quero trazer uma palavra para toda a igreja e pedir a compreensão dos irmãos, porque essa palavra ela será mais direcionada ao nosso jovem irmão, quase pastor, né, Abdênego Felipe Silva Andrade. Vou falar só Felipe, viu? Tá bom assim? Só Filipão. Todo mundo conhece o Felipe, né? Talvez alguns podem estar pensando, quem é Abdênego? É Felipe. Então, Filipão aí. Então, eu quero trazer essa palavra, meus irmãos, mais especificamente a esse querido quase pastor, aos pastores aqui presentes, né? Aqueles docentes, aqueles regentes, a liderança da vida da igreja, porque embora seja um texto que fale mais precisamente ao jovem pastor Timóteo, mas estou absolutamente certo que essa palavra também pode ser aplicada, estendida a todos nós, na qualidade de discípulos do Senhor, chamados para servi-lo. Capítulo 4 dessa segunda carta, queria considerar apenas o verso de número 5. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, verso 5: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, muito obrigado
pela alegria de nos reunirmos na Tua presença, por estarmos em Tua casa, nesse ajuntamento. Como é bom, Senhor, estarmos aqui. Como é bom sabermos que o Senhor é a razão dessa festa. Como é bom, Senhor, sabermos que o Senhor fala. Fala ao nosso coração, Senhor, mais uma vez. Eu não conheço, Senhor, os meus irmãos aqui, mas eu sei que o Senhor os conhece. De uma maneira mais direta, Senhor. Aplique essa palavra, Senhor. O coração do nosso irmão Felipe. Seja assim para a glória do Teu nome. Amém. Conselhos bíblicos para um jovem pastor. Esse foi o tema que eu fiquei matutando, pensando desde quando tive o privilégio de trazer uma palavra para a vida dos irmãos, para a vida do meu irmão Felipe. E eu penso que é muito oportuno falar sobre alguns conselhos que Deus nos apresenta, mesmo que através da instrumentalidade do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, que caberia muito bem, não só para Felipe, mas também para todos nós. No ano de 2013, foi lançado pela editora Ragnos um livro intitulado De Pastor para Pastor, escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, com pelo menos 2 propósitos muito específicos, importantes por demais. O primeiro deles é comprovar da necessidade ou da maior necessidade da igreja contemporânea de um avivamento espiritual, de um despertamento espiritual, sobretudo na vida dos pastores, dos ministros, dos servos de Deus. O segundo deles é exatamente apresentar à luz da palavra de Deus princípios para que, se considerados, obedecidos, faz com que todos quantos são chamados da parte de Deus possam, apesar dos reveses da vida, terem um ministério aprovado, de maneira que agrade o coração do Senhor. No prefácio, então, desse livro, escrito pelo reverendo Hernandes Dias, ele tece o seguinte comentário que, em particular, me chama a atenção. Ele diz, abre aspas, precisamos de pastores que amem mais a Deus do que o seu sucesso pessoal. De pastores que se afadigam na palavra e tragam um alimento nutritivo para o povo de Deus. Pastores que conheçam a intimidade de Deus pela oração e sejam exemplos de piedade para o rebanho do Senhor. Precisamos de pastores que deem a vida pelo rebanho em vez de explorarem o rebanho. Sim, precisamos de pastores que tenham coragem de dizer não quando todos estão dizendo sim. E dizerem sim quando todos estão dizendo não em nome do Senhor. Precisamos de pastores que não se dobrem ao pragmatismo, nem vendam a sua consciência por dinheiro ou sucesso. Sim, precisamos de pastores que sejam quebrantados e não astros em si mesmados. Eu estou, meus irmãos, absolutamente certo de que não com estas mesmas palavras, mas certamente com essa mesma intenção que o apóstolo Paulo, falando da parte do Senhor, escreveu essa preciosíssima carta que nós temos diante dos nossos olhos para o seu filho na fé, Timóteo, para aconselhar-lhes, apresentando alguns princípios fundamentais para o sucesso de sua vocação pastoral, para com o rebanho que Deus estava lhe conferindo. Essa segunda carta, na verdade, é um apelo, um testemunho vivo
das últimas palavras do velho e experiente apóstolo Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, que estava preso lá em Roma, sentenciado à morte, para o tímido jovem pastor chamado Timóteo, que tinha diante dos seus olhos e diante do seu coração a grande responsabilidade de pastorear o rebanho do Senhor que Deus lhe havia conferido. Os cristãos da igreja lá em Éfeso, esta capital da Ásia Menor, um lugar que na verdade era eivado de falsos mestres que não mediriam esforços para que de uma maneira ou de outra o evangelho do Senhor pudesse ser ridicularizado e não ir ao devido lugar ou cumprir o seu devido propósito, que era de transformar vidas para a glória do nosso bom e precioso pastor. Uma vez então que Timóteo já havia desde a sua infância aprendido as sagradas e preciosas e poderosas letras ensinadas pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd, ele agora tinha diante de si mesmo o grande desafio, na verdade, de entender ou de considerar o ministério pastoral e as suas implicações, considerando pelo menos duas coisas importantes. A primeira delas é o fato de saber que muitos na sua época, não diferentemente dos nossos dias, se apresentariam como cristãos, mas que certamente ao ouvirem o evangelho de Jesus Cristo sentiriam como que coceiras nos seus ouvidos, e eles então abandonariam o Senhor e a sua palavra, dando crédito à filosofia, às sutilezas do mundo. Timóteo deveria também entender, meus irmãos, do grande desafio que ele haveria de enfrentar para com aqueles que se levantariam em nome de uma religiosidade cristã, mas que na verdade, meus irmãos, não mediriam esforços para expô-lo à vergonha, afastando tantos outros chamados pelo evangelho da graça para seguir Jesus como seu único e precioso Senhor. Assim, pois, surge uma pergunta para a gente refletir um pouquinho. Como Timóteo haveria de seguir o bom exemplo do apóstolo Paulo, que seguiu o excelentíssimo exemplo do Senhor Jesus Cristo, tendo um ministério aprovado, um ministério frutífero? A resposta é muito simples, meus irmãos, não irrelevante, mas ele precisaria considerar a necessidade de ser sóbrio em todas as coisas, em todas as situações, de suportar todas as aflições em nome do Senhor Jesus, por amor ao evangelho de Jesus, e anunciar a tempo e a fora de tempo o evangelho do Senhor, dos senhores, fazendo o trabalho de um evangelista, e obviamente, não menos importante, cumprindo cabalmente o seu ministério diante do Senhor, convicto e certo que ele haveria de prestar contas àquele que o chamou, àquele que o vocacionou. Ou seja, em outras palavras, ele não deveria apenas começar bem o ministério, mas ele deveria também terminar bem no ministério para a glória do Senhor. É sobre isso que eu queria pensar com vocês, nessas verdades preciosas que o apóstolo Paulo apresenta aqui ao seu filho na fé, pensando em alguns conselhos bíblicos para um jovem pastor, e eu também, que tenho mais de 15 anos, um pouquinho. O que é que nós podemos aprender? A primeira verdade, meus irmãos, é a necessidade de ser sóbrio em todas as situações. Está aqui no verso de número 5, no início, quando Paulo diz assim: tu, porém, ser sóbrio em todas as situações. Literalmente falando, essa palavra sóbrio traz o sentido de atento, sereno, controlado. Figuradamente, essa palavra traz o sentido de estar livre de qualquer forma de embriaguez mental ou espiritual, sendo por isso, então, bem equilibrado, autocontrolado diante das circunstâncias.
Espiritualmente falando, a palavra que é usada aqui pelo apóstolo Paulo, referindo-se a Timóteo, meus irmãos, sóbrio significa ser ou estar vigilante contra o erro, contra o pecado, contra o diabo e toda a sua astúcia para destruir tantos quantos são chamados por Deus, da parte de Deus, para a glória de Deus. Esse era o desafio que o apóstolo, que Timóteo tinha da parte do Senhor, através do seu pai na fé, Paulo, e que ele deveria considerar, porque ele sabia que considerando então, assim ele conseguiria ser um bom exemplo dos fiéis. A palavra, na fé, na pureza, no amor e no Espírito. Não somente a Timóteo da necessidade de ser sóbrio, através do conselho dado pelo apóstolo Paulo, mas esse mesmo apóstolo Paulo, quando estava na cidade de Mileto, segundo nos informa Atos dos Apóstolos, capítulo 20, com a intenção de ir até Jerusalém, certo que ali iria enfrentar tantos problemas, inclusive a sua morte, a Bíblia diz que ele chama todos os presbíteros, os pastores do rebanho do Senhor, de Éfeso. E então, diante dos mesmos, ele rasga o coração, ele dá prova o suficiente de como ele viveu e de como ele serviu o Senhor e o rebanho do Senhor, dando um bom exemplo para aqueles irmãos que certamente eram testemunhas, mas que eles precisariam estar sobremodos atentos, sóbrios, para o que eles haveriam de enfrentar, sobretudo com a saída do apóstolo Paulo. O capítulo 20, escrito em Atos capítulo 20, verso 28 em diante, Paulo então diz para eles assim: atentai, pois, ou atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, meus irmãos, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. E sejam atentos, sejam sóbrios, estejam preparados. É como que se Paulo estivesse dizendo para eles: olha, o diabo ele não cansa, ele não dorme, ele não perde a oportunidade. E vocês precisam, por amor ao Senhor e o rebanho que o Senhor lhes conferiu, vocês devem atentar, considerar para protegê-los, para cuidar de todos eles. Mas não somente também a liderança, aos presbíteros da igreja. Mas curiosamente o apóstolo Pedro, quando escreve da parte do Senhor na sua primeira carta, considerando o fato do contexto que era de muita perseguição contra os nossos irmãos na fé, dos quais Pedro começa a sua carta chamando-os de peregrinos e forasteiros desse mundo, Pedro não esquece de também, no nome do Senhor, exortá-los para eles serem sóbrios. E ele diz assim no capítulo 5, verso 8: meus irmãos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Notem então vocês, meus irmãos, que a necessidade da sobriedade, ela é estendida no exemplo do próprio apóstolo Paulo, que está falando para Timóteo, para que esse também seja sóbrio, bem como da liderança do rebanho do Senhor Jesus Cristo, no caso os presbíteros, sobre os desafios que tinham à frente, mas também todos os irmãos indistintamente, diante das investidas de Satanás. Nós precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, estar sempre conscientes da necessidade de estarmos atentos, sóbrios, para com tudo aquilo que está ao nosso redor, ao nosso derredor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor, a presença do Senhor, mas ao nosso derredor, meus irmãos, é preciso que nós, a exemplo do que o apóstolo Paulo está tratando aqui, tenhamos a consciência dessa necessidade, de estarmos sempre vigilantes,
atentos como pastores, como presbíteros, como diáconos, como liderança da igreja, mas todos os irmãos que amam de todo o coração o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque o diabo não dorme e o mundo é perverso, meus irmãos. É preciso que nós consideremos essa lição tão preciosa. Mas a você, Abidênego, que nome difícil, né? Filipão, Silva Andrade. É preciso, meu querido, que você se sinta exortado também pelo Senhor, para considerar todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, a necessidade de pastor ou não, mas servo do Senhor, estar sempre atento, vigilante, para com tudo aquilo que se levantará, e tem se levantado certamente, para tirar o seu foco de permanecer sempre servindo ao Senhor. Nunca esqueça disso, da necessidade de ser sóbrio, como diz o apóstolo Paulo aqui, em todas as coisas. Temos sido sóbrios assim, meus irmãos? Estamos vivendo com essa sobriedade? Esse é um conselho que, em particular, começa no meu coração, porque sempre vejo a necessidade de todos os dias e o dia todo procurar perceber aquilo que preciso perceber, ver aquilo que não estou conseguindo ver, entender aquilo que eu preciso entender, como crente em Jesus e como pastor do rebanho do Senhor Jesus. O segundo conselho que Paulo considera aqui a Timóteo era a necessidade de saber das aflições. E ele diz assim: suporta as aflições. E esse é o segundo ponto dessa mensagem, sendo fiel a Jesus Cristo. Suporte as aflições, Timóteo. Bem diferentemente do evangelho dos nossos dias, pregado por muitos líderes, pastores, de que ser cristão é sinônimo de uma vida tranquila, em paz, serena, sem aperreios. Por incrível que pareça, meus irmãos, a Bíblia já diz que todos quantos querem viver piedosamente o evangelho da graça do Senhor, eles haverão de enfrentar muitas aflições. Aqui no verso de número 5, na parte B, Paulo diz: suporta as aflições. Suportar aqui traz a ideia de capacidade de aguentar, de tolerar, de resistir a dificuldade ou as pressões. É a ideia de alguém estar sob ou debaixo de um grande peso e não arredar, mas sustentar de todas as maneiras. A palavra que é usada aqui para aflições é a ideia de sofrer males agudos, como necessidades, enfermidades, ou estar aflito, ou às vezes até profundamente aflito. Significa então dizer, nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, que suportar as aflições é estar convicto e preparado para enfrentar duramente o ministério, com maus tratos muitas vezes, necessidades, dificuldades, aflições, injustiças, prisões, açoites, por causa dessa causa tão nobre que não é outra, meus irmãos, a causa do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus Todo-Poderoso. Timóteo deveria entender isso, porque ele tinha o próprio exemplo do apóstolo Paulo. É como se Paulo olhasse para ele, o seu filho na fé, e ele então pudesse ouvir do seu pai, experimentado, numa prisão, essas palavras: Timóteo, não permita jamais que as aflições do mundo e as perseguições dos homens e do diabo te façam abandonar a verdade de Cristo Jesus, que você aprendeu desde a infância com a sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, para que tantos outros conheçam a graça do Senhor como eu conheci e como você também conheceu. Então suporte as aflições, as lutas, as injustiças, as maldades, a violência, os aprisionamentos, quem sabe as algemas, inclusive até a morte. Suporte, não desista, persista, vá em frente, creia nisso, viva para isso. E quem poderia dar o maior exemplo do que esse, não o próprio apóstolo Paulo? Quando ele escreveu a Timóteo a sua primeira carta, meus irmãos, ele também falou sobre isso. Mas pensando aqui nessa segunda carta, eu confesso aos irmãos que eu tenho procurado toda semana ler essa segunda carta, e é um conselho que dou para toda a liderança da igreja, sobretudo os meus irmãos pastores, presbíteros.
Leiam a segunda carta de Paulo a Timóteo toda semana. E nós veremos quanto nós podemos aprender, meus irmãos, com lições tão preciosas e nos vermos naquelas situações muitas vezes. Nessa segunda carta, no capítulo 1, verso 8, Paulo já havia dito para Timóteo assim: não te envergonhes, portanto, Timóteo, do testemunho do nosso Senhor. Não tenha vergonha disso, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo, Timóteo. Suporte comigo os sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, Timóteo. Capítulo 2, verso 3 e 9, Paulo continua dizendo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo. Verso 9, ele diz: pelo qual estou algemado até agora como malfeitor, contudo a palavra de Deus não me está algemada. Participe comigo, Timóteo. Ainda nessa segunda carta, capítulo 3, verso 10 ao 12, Paulo continua: Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto, meu irmão, o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Notem isso aqui, meus irmãos, que Paulo diz a Timóteo: as muitas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônia e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente o Evangelho de Cristo, ou em Cristo, serão perseguidos. Pode nos parecer que Paulo estivesse fazendo uma apologia ao sofrimento, em absoluto, meus irmãos, mas uma apologia ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E que Timóteo deveria entender isso, e as suas implicações, olhando para o exemplo do apóstolo Paulo e de tantos outros, e sobretudo no exemplo maior, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, diz o apóstolo Tiago para aqueles irmãos perseguidos, a igreja perseguida: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança deve ser completa para que vocês se tornem perfeitos e íntegros ao Senhor Jesus Cristo. Mas não murmurem, não espraguejem, não condenem, não julguem outros, muito menos ao Senhor. Paulo diz: suporta comigo, lute comigo, Timóteo. Não desista, Timóteo, da sua vocação. Eu quero trazer uma aplicação também para as nossas vidas como igreja do Senhor. É preciso, meus queridos e amados irmãos, que nós consideremos as palavras não de outro, mas senão, sobretudo, do próprio Senhor Jesus Cristo, quando conscientizou os seus discípulos que estava prestes a ascender aos céus e que eles igualmente sofreriam perseguições nesse mundo. Jesus os conforta dizendo em Mateus 5, verso 11 e 12: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram os vossos profetas que viveram antes de vós. Mas tende alegria. A palavra de Jesus aqui é: alegrai-vos, regozijai-vos nisto. É preciso que nós não esqueçamos, meus irmãos, que temos diante de nós esse grande desafio de suportar, de resistir, de não ceder. Desde quando o Espírito Santo de Deus me converteu, meus irmãos, eu nunca encontrei um lugar tão mais prazeroso do que estar na casa do Senhor, do que servir ao Senhor, do que viver para Ele. Infelizmente, lamentavelmente, nós somos uma geração que nós não aguentamos muitas coisas. Muitas vezes basta um olhar indiferente para nós. Às vezes basta uma palavra, às vezes nem mal intencionada, é o suficiente para a gente simplesmente jogar tudo para o ar e partir para outra. Por isso as estatísticas nos mostram que o número dos desigrejados nos nossos dias é muito maior do que aqueles que finalmente amam e servem ao Senhor. É preciso que nós entendamos que as aflições, elas fazem parte, meus irmãos, da pedagogia do Senhor tratar com as nossas vidas. Então suportem, meus irmãos, suportem,
uns aos outros, e no que depender de vós, tende paz uns com os outros, a começar com o reverendo Niclésio. Amém? Todo o seu conselho, toda a sua liderança, todos os diáconos, todos os irmãos das sociedades internas da nossa igreja, todos os queridos que estão aqui, ali e acolá, suportando uns aos outros e principalmente suportando as provações, privações, lutas que ora nós enfrentamos no mundo aí fora. A você, meu nobre Felipe, é preciso que você tenha na sua consciência, como nunca, meu irmão, e eu estou certo que você em parte já entende disso, mas principalmente quando você finalmente começar a exercer de fato e de verdade o seu ministério, seja na função de um pastor auxiliar, seja na função de um pastor efetivo aqui ou em qualquer outro lugar que Deus te enviar, é preciso que você nunca esqueça disso, que o ministério, ele muitas vezes nos proporciona situações assim, de aflições, de lutas, de agruras, de injustiças, de maldades, não por causa do evangelho em si, mas por causa da sua fidelidade a essa palavra, a esse evangelho, ao Senhor dessa palavra. Mas a palavra de Deus também para o seu coração é essa: não abra mão, não desista, não corra, mas tenha consciência do seu chamado, suporte, lute, peça ajuda, ore, se consagre, e o Senhor certamente continuará sendo com você, aqui ou em qualquer lugar, porque Ele é fiel, irmãos. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em desistir, e isso começa comigo. Muitas vezes eu pensei em desistir. Eu não vou perguntar aos meus irmãos, vocês já sabem a resposta. Muitas vezes é pesado, muitas vezes é difícil, muitas vezes é doloroso, e muitas vezes a igreja não entende. Acha que ser pastor é simplesmente preparar um sermão, trazer um domingo aqui, está tudo bem. É muito mais do que isso. Vocês estão vendo aqui o exemplo de um homem numa masmorra, prestes à morte, dizendo para o seu filho na fé: abrace esse ministério como se estivesse sendo preparado também para a morte. E todos nós somos chamados, meus irmãos, a abraçar isso, não com tristeza, não com pesar, não com lamentos, mas com alegria, Felipe, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós, irmãos, pastores, líderes ou não, em vós também, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então sejamos sóbrios, atentos, vigilantes como bons soldados do exército do Senhor. Mas entendamos da necessidade de que as lutas, as provações, elas vão chegar e vão bater na nossa vida, na nossa porta, sobretudo naquele que é chamado para conduzir o rebanho do Senhor. Terceiro conselho que quero compartilhar com os irmãos: tenham paciência um pouquinho mais. Em todo tempo, anuncie o evangelho de Cristo Jesus. Em todo tempo. É o que Paulo então continua dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, no verso 5, na parte C: faze o trabalho de um evangelista. Ele já havia dito ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo 4, versos 2 a 4, assim: pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade, ou seja, paciência e doutrina. Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e ele diz: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É como se Paulo estivesse dizendo ao seu filho na fé, Timóteo: olha, Timóteo, em todo lugar, em todo momento, em todas as circunstâncias, oportunas ou não, em toda mensagem que você anunciar da parte do Senhor, tenha como assunto central a pessoa extraordinária de Cristo, porque é isso que um evangelista faz. Ele anuncia as boas novas de salvação, a mais extraordinária de todas as notícias que esse mundo precisa, meus irmãos, ouvir. É como se ele estivesse dizendo a Timóteo assim: Timóteo, qualquer que seja o momento, lugar ou circunstância, no tema da sua pregação, apresente Cristo Jesus como a solução para os corações aflitos, para as almas perdidas. Seja proativo em anunciar ou espalhar as boas novas de salvação. Lance a semente do evangelho, Timóteo. Anuncie as boas novas de salvação a tempo e fora de tempo.
Faça da pregação das boas novas a razão da sua vida. Viva para isso e por isso. É por causa disso, Timóteo, que eu estou aqui. Quando ele escreve a sua carta aos crentes de Corinto, meus irmãos, capítulo 2, verso 2, a sua primeira carta, ele torna essa verdade muito clara para aqueles irmãos, dizendo: decidi nada saber entre vocês, ou entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Certamente, não diferentemente, meus irmãos, de tantos outros servos, Timóteo seria tentado, considerando a circunstância na qual ele estaria inserido, das dificuldades, das perseguições por causa do evangelho de Jesus, abrir mão e aceitar o pragmatismo já comum naquela época, sendo infiel e não obediente ao chamado do Senhor. Todavia, Paulo o exorta dizendo: Timóteo, não seja somente, meu amado e querido irmão, sóbrio em todas as situações. Não tenha somente a consciência das aflições e que você precisa suportar por causa do evangelho, mas é preciso que você, a tempo e fora de tempo, tenha sempre no seu coração e na sua mente a consciência de anunciar a mais preciosa verdade que esse mundo precisa ouvir, que é o evangelho da graça, de um Deus que nos amou de maneira tão grande, que Ele mandou o seu Filho unigênito, perfeito, santo e justo, para sofrer, padecer, se entregar por um povo pecador, injusto e imerecedor, para finalmente morrer por este povo, certificando eternamente uma vida gloriosa, inacessível, imensurável. Uma vida que a palavra de Deus nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Ele. Essa vida, essa mensagem, esse evangelho que você deve anunciar, essa semente que você deve lançar, aqui, ali, em qualquer outro lugar. Aliás, meus irmãos, cá para nós, não foi assim que Jesus viveu entre os homens, nosso exemplo maior? Ele saía de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho, curando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Não foi assim que Paulo viveu? Não foi assim que Pedro, Tiago e tantos outros? Não foi assim que os nossos irmãos na igreja primitiva lá em Jerusalém viveram? Não deveria ser diferente. A Timóteo, prega o evangelho, faça o trabalho de um evangelista, Timóteo. Cá para nós, meus irmãos, olho no olho, o que é que nós aprendemos com isso? Pelo menos uma verdade preciosa aqui para a igreja. Todos nós, discípulos de Jesus, devemos igualmente tornar as boas novas da salvação conhecida às pessoas. Foi isso que Jesus disse à sua igreja: vocês vão indo e preguem o evangelho. É preciso que nós não nos contentemos com o que nós já temos, senão, meus irmãos, que tornemos essa verdade preciosa que nos alcançou também conhecida. Há tantos outros, muitas vezes, que estão à nossa volta e que nunca ouviram o evangelho da graça do Senhor. Eu estou há mais de 2 anos lá em Currais Novas fazendo um discipulado de uma senhora. E se Deus não tivesse me dado graça, eu já tinha abandonado há muito tempo. Mais de 2 anos. Mas como tem sido precioso para o meu coração perceber o quanto Deus tem feito maravilhas na vida daquela mulher, que hoje não só ela, mas também o seu esposo é o primeiro que chega no horário quando eu chego lá para ouvir a mensagem. Fica com o olho desse tamanho ouvindo o evangelho. Essa mulher nunca tinha ouvido falar do dilúvio, meus irmãos, da história do dilúvio. Coisa simples. Ela não conseguia definir quem é Deus, falar sobre Deus, senão de Maria, Pedro, João e tantos outros. Eu pensei, meu Deus, o quanto eu preciso pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que às vezes nós somos tentados a achar que quem precisa ouvir o evangelho são aquelas pessoas lá na periferia. Elas também precisam, sim. Mas quantas não estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, os nossos amigos, nossos parentes, que nunca ouviram, que nunca experimentaram e que precisam urgentemente anunciar o evangelho.
e sem essa ideia de que muitos creem e abraçam, eu não preciso falar, eu tenho só que viver. Não é esse o ensino da palavra de Deus. O ensino é fale, você que já aprendeu e tem, e demonstre na vida, no testemunho, aquilo que está em você, que transformou o seu coração. Para você, meu nobre irmão, Abdênego Felipe Silva Andrade, é preciso também, meu querido e amado irmão, que você não esqueça dessa exortação que é do Senhor, também para o seu coração. Não somente para nós, pastores e presbíteros. Todo momento é momento oportuno para que de uma maneira ou de outra maneira, você fale, você testemunhe. Faça com que as pessoas ouçam a mensagem e deixe que a conversão é com o Senhor mesmo. Então não espere as oportunidades, vamos dizer assim, especiais, glamourosas, para que você anuncie o evangelho da graça do Senhor. Mas que esse anúncio comece na sua casa todo dia, que é o primeiro rebanho que Deus te confere. E que é muito mais difícil, porque eles nos conhecem mesmo. Mas que não seja só o seu rebanho, em casa, na sua casa, entre os seus, mas também aos de fora, para que eles também conheçam a graça preciosa do Senhor, que mudou a sua vida e de tantos outros, e que também pode mudar as vidas deles. Seja sempre exortado pelo Senhor e chamado também para isso. Seja sóbrio em tudo, suporte as aflições, mas continue pregando o evangelho, anunciando o evangelho e também vivendo esse evangelho. E finalmente, meus irmãos, não menos importante, eu tenho que terminar. Me disseram aqui que eu não posso passar de 1 hora. Então eu vou correr aqui. Cumpra cabalmente o teu ministério, Timóteo. São as palavras finais aqui do apóstolo Paulo ao seu filho na fé. Está aí no verso de número 5, na parte D. Cumpra cabalmente o teu ministério. É preciso que nós entendamos, meus irmãos, o que de fato e de verdade o apóstolo Paulo estava dizendo no que significa cumprir cabalmente o seu ministério. Diferentemente daquilo que muitos líderes nos nossos dias entendem do que isso significa, Paulo tinha algo muito mais desafiador para o coração de Timóteo, em cumprir cabalmente o seu ministério. Na sua primeira carta, capítulo 4, verso de número 14, Paulo havia dito para Timóteo: não despreze o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Esse texto foi lido hoje aqui na liturgia. Ou seja, cumpra fielmente, cabalmente, plenamente o teu chamado, o teu ministério. Paulo não somente exorta, ensina, mas ele dá testemunho disso para Timóteo. Voltando aqui a Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, verso 24, Paulo diz para aqueles irmãos líderes da igreja em Éfeso: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nada me é mais importante, a despeito das outras coisas que eu preciso fazer, do que completar cabalmente, fielmente, plenamente o chamado que Deus colocou para mim. Ser obediente a Ele. E a pergunta talvez seria essa: como Timóteo iria fazer isso? Olhando ao seu redor para o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Olha para o verso de número 6. Ele diz assim: quanto a mim, Timóteo, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olhe para mim, Timóteo, já estou partindo. Já estou para ser chamado pelo Senhor. O evangelho continua e deve continuar. Você deve continuar lutando juntamente comigo, com tantos outros, por essa causa do evangelho. Como Timóteo deveria fazer isso? Segundo meus irmãos, olhando para trás, para o exemplo que Paulo estava deixando. Olha o verso 7. Ele diz assim: combati o bom combate. Pode ler comigo, vamos juntos? Combati
o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É como se ele estivesse dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, a despeito de estar onde estou, de enfrentar o que eu estou enfrentando, eu preciso dizer a você que não foi em vão. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Parece-me que Paulo estava dizendo a Timóteo: olha, Timóteo, o ministério de um servo do Senhor, sobretudo de um pastor, não é medido pela quantidade de almas que ele ganha para o Senhor. Não é medido por aquilo que ele faz, mas pela sua fidelidade ao Senhor, em combater o bom combate, em guardar a fé, completar a carreira. Como Timóteo deveria fazer isso? Finalmente, no verso 8, meus irmãos, olhando para frente, para o prêmio que Paulo aguardava e esperava. Como é que diz aí o texto? Pode ler comigo, verso 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Leiam. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso inclui a mim hoje aqui nessa noite, meus irmãos. Isso inclui vocês também. Isso inclui a todos nós. Timóteo não deveria esquecer jamais disso. Leve o seu ministério, Timóteo, até o fim. Dê prova cabal, Timóteo, irrefutável do seu ministério diante dos homens como um soldado fiel de Jesus. Ser fiel até a morte ao Senhor dos Senhores, Timóteo. Eu fico cá comigo pensando, meus irmãos, como é que nós devemos aplicar essa verdade também às nossas vidas como igreja do Senhor. É preciso que nós entendamos, em primeiro lugar, como aplicação para os nossos corações, que todos nós, na qualidade de seguidores, de discípulos amados, eleitos, chamados pelo Senhor, enquanto vivermos nesse mundo, nós temos da parte do Senhor um ministério que Deus nos conferiu para que nós cumpramos fielmente, obedientemente. O que significa dizer, meus irmãos, que ninguém no reino dos céus é chamado simplesmente para crer ou tão somente para crer no Senhor. Mas à medida que esses são tocados pelo Senhor, como aconteceu com muitos de vocês, e eu quero estar certo que com todos nós, pesa sobre nós, meus irmãos, a alegria e o privilégio de cumprirmos tudo quanto Deus colocou na nossa mão, seja na função do pastor do rebanho, seja na função dos líderes, dos presbíteros que auxiliam, seja na função da diaconia, do servir à mesa do Senhor, seja na função de uma liderança de uma sociedade interna ou de qualquer ministério na vida do Senhor, seja na função daquele irmão ou daquela irmã que limpa a casa do Senhor, seja na função daquele que sai da sua casa e vai visitar outros que precisam ser visitados, que choram, que oram, que ajudam, seja na função daqueles que colocam a mão no bolso e dizem: olha, aqui eu posso te ajudar com isso, posso te ajudar com aquilo, pode contar comigo, seja em qualquer situação que for. Todos nós temos um ministério que nós precisamos descobrir, um dom que Deus colocou, para que nós desempenhemos cabalmente, fielmente, para que finalmente, meus irmãos, nós possamos com isso, apesar de nós mesmos, estar agradando o coração do Senhor. Abdênego Felipe Silva Andrade. Passei a semana todinha pensando no seu nome, viu? Para não esquecer. Eu volto a lembrar a você, meu irmão, de que o ministério de um homem de Deus não está necessariamente quantas vezes ele prega, o tamanho do rebanho que ele pastoreia, quantas almas ele consegue pela pregação do evangelho alcançar, mas principalmente na fidelidade ao seu chamado, à sua vocação, sabendo que vai prestar contas ao Senhor. É preciso que você, mesmo muitas vezes
pensando, desejando parar, desistir, jogar tudo para fora. Como acontece conosco. Você traga na sua mente e no seu coração, em primeiro lugar, o exemplo de Jesus Cristo, que foi fiel até o final, até a morte de cruz, morte maldita. Exortando tantos quantos ele chamou para que também vivessem assim, sendo sóbrios, suportando as aflições, fazendo o trabalho de um evangelista, para cumprir cabalmente, fielmente o chamado, na convicção de que viver servindo para o Senhor não é um viver em vão, bem como morrer servindo ao Senhor também não é um morrer em vão. Então cumpra o seu ministério, meu irmão, sendo fiel ao Senhor. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos dê graça, para que finalmente nós possamos aplicar isso no nosso coração. Sejamos sóbrios em todas as situações, amém? Suportemos as aflições por causa do Evangelho, diga amém também. Eu sei que isso não é bom muitas vezes, né? Mas isso faz parte da nossa vida. Anunciemos a boa notícia do Senhor, amém também, irmãos? Aqui, ali e acolá, em todo canto, em toda hora, em todo momento. Mas façamos isso cumprindo cabalmente o nosso chamado que recebemos do Senhor, na esperança de que a nossa coroa da justiça também já nos está guardada, a qual o Senhor prometeu não somente a Paulo, a Timóteo, mas a tantos quantos amam sinceramente o Senhor. Que Deus aplique essa palavra nas nossas vidas, queridos, e que nos dê graça de assim continuarmos vivendo para o louvor, para a glória dele, para que finalmente um dia nós possamos ouvir em alto e bom som dos lábios do nosso próprio Salvador: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque fostes fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Amém, queridos? Deus abençoe.